Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por isso, não sejais insensatos. A insensatez é coisa própria do homem natural, que anda segundo a carne e não segundo o Espírito, porque a carne se inclina para as coisas passageiras desta vida, o que gera a morte. Mas o Espírito tem a tendência para as coisas de Deus, o que gera a vida. A insensatez também pode ser chamada de loucura, em que o homem carnal e materialista age fora da razão, em que sua consciência morta não o deixa sentir que está no caminho errado e que o seu fim é a perdição eterna ou condenação no lago de fogo, o que a Bíblia chama de segunda morte. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja. O homem foi criado segundo a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. Com isso se entende que, mesmo caído, o ser humano tem uma centelha da parte de Deus em sua vida. Este raio de luz, por mais fraco que seja, seria o suficiente para que o ser humano compreenda que tem responsabilidade para com seus atos diante do seu Criador. Deus criou o homem com propósitos e planos, e o ideal é que o homem sirva ao seu Criador, vivendo no centro da sua vontade, da vontade do Deus único e verdadeiro. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Desde que o homem foi criado por Deus sobre a face da terra, que o Deus de Israel sempre quer o melhor para as suas criaturas. No princípio, Deus criou o homem e a mulher e o colocou no jardim do Éden, lugar de fartura, em que o nobre casal tinha tudo que precisava para viver bem, porque ali havia fartura. Desde a vinda do Messias de Deus e com a implantação da nova dispensação da graça divina, o desejo do Pai é, por meio de Cristo Jesus, proporcionar a salvação e a vida eterna a todos os homens. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Os judeus desgostavam o vinho, porém de maneira bastante moderada,
Isso porque fazia parte de sua cultura, em que suas celebrações, até mesmo nas liturgias religiosas, eles usavam de maneira moderada o vinho. Já no cristianismo, o Novo Testamento foi mais rigoroso no uso do vinho, sendo permitido seu uso apenas em alguns casos como medicamento, e não para alimentar um vício. A embriaguez era duramente combatida pelos líderes do cristianismo desde os começos da Igreja Remida de Cristo Jesus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O problema não estava na ingestão de vinho, se isso fosse feita de maneira moderada. Mas o problema estava na embriaguez que terminava gerando contendas, até porque os servos de Cristo eram para dar bons exemplos perante a sociedade, e não o contrário. É comprovado pela ciência que a embriaguez gera transtorno de personalidade, e o ser humano, que já tem a tendência para errar, se complica cada vez mais com a ingestão de bebidas alcoólicas, e neste caso, com muito vinho. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. O escritor mostra uma solução para o problema. Em vez de os seus leitores encherem a cara de vinho, buscassem a promessa de Deus quanto à fusão ou presença ou derramamento ou enchimento do Espírito de Deus para as suas vidas. O livro de Atos dos Apóstolos está recheado de citações em que os servos de Deus foram cheios do Espírito Santo, o que levava o povo de Deus a buscarem cada vez mais as coisas de Deus e de Cristo Jesus. Finalmente, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra Espírito, neste caso, começa com letra maiúscula, porque o apóstolo está se referindo ao Espírito Santo de Deus e não ao espírito do ser humano. Efetivamente, o tempo da igreja primitiva foi um momento histórico quanto ao derramamento do Espírito de Deus sobre o seu povo. Desta forma, a melhor coisa que os servos de Cristo poderiam fazer era justamente buscar a presença poderosa do Espírito Santo de Deus para as suas vidas. E este conselho da parte do apóstolo Paulo prevalece nos dias de hoje na Igreja de Cristo, em que todos nós somos estimulados, aconselhados, incentivados a buscarmos permanentemente a presença majestosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque segundo o Evangelho, é Ele quem nos guia, por isso somos filhos de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.